pessoal, estamos aqui mais uma vez agradecendo essa oportunidade no Momentos com Emmanuel, e hoje nós vamos falar sobre a questão 19 do livro O Consolador. Tá? E a pergunta que foi feita a Emmanuel é a seguinte: as noções de física conhecidas pelos homens são definições reais ou definitivas? A questão é se o que as teorias da física colocam, se são um verdadeiro conhecimento, então, se são definitivas. E aqui é importante a gente lembrar que o próprio método científico, ou dentro do próprio método científico, todas as definições, teorias, elas são questionadas e testadas o tempo todo. Tá? Mas acredito que aqui a intenção da questão é se, dados os conhecimentos atuais que se tem, se essas leis definidas ou se essas definições são, então, definitivas. E o que Emmanuel responde? Os homens possuem da matéria a conceituação possível de ser fornecida pela sua mente. Então, aqui ele lembra um primeiro aspecto, que é que a gente consegue ir até onde a gente já conseguiu progredir, como comunidade mundial ou como humanidade. Então, a gente consegue ir até onde o nosso nível evolutivo vai, o que não significa que não tenha coisas depois disso. Tá? Então, esse é o primeiro aspecto que Emmanuel lembra na sua resposta, que é uma coisa mais ou menos dita a Kardec numa das perguntas dos Livros dos Espíritos, tá? Que tem certas coisas que nem adianta eles quererem explicar, e mesmo espíritos com certo nível de evolução também não conhecem, porque também tem uma certa limitação. Só quando chegar espíritos puros é que vão ter um conhecimento mais geral, e mesmo assim ainda não vão ter um conhecimento total, imagina, porque não são Deus, são espíritos puros. Compreendendo-se que o aspecto, Emmanuel complementa, né? Compreendendo-se que o aspecto real do mundo não é aquele que os olhos mortais podem abranger, porquanto as percepções humanas estão condicionadas ao plano sensorial, sem que o homem consiga ultrapassar o domínio de determinadas vibrações. Então, Emmanuel está lembrando que, além da gente ter uma limitação até onde a gente consegue ir, em termos de compreensão geral de mundo, das coisas à nossa volta, ainda tem uma limitação dada pelo nosso corpo, ou seja, pelos nossos órgãos sensoriais. A gente podia ampliar isso um pouquinho, porque tem muitas coisas hoje em dia que a gente consegue, dentro da ciência, que a gente consegue ver além dos nossos órgãos sensoriais, com o uso de diferentes equipamentos. Mas mesmo esses equipamentos, eles são pensados e construídos tendo em relação à nossa realidade material atual, que está num certo nível vibratório, que é o que Emmanuel nos diz, né? Que está dentro de um certo nível de materialização, que é aquilo que é coerente com o nosso nível de evolução mental e espiritual. Né? Emmanuel completa: mergulhadas nas vibrações pesadas dos círculos da carne, veja aí, complementando, né? As criaturas têm notícias muito imperfeitas do universo, em razão da exiguibilidade dos seus pobres 5 sentidos. E hoje a própria ciência reconhece que a gente conhece ainda muito pouco. Né? A gente conhece ainda muito pouco, a gente tem uma visão incompleta de tudo o que é, porque tem uma série de perguntas abertas. Né? E fora disso, Emmanuel lembra que a gente sempre vai ter, nesse estágio atual da nossa evolução, sempre vai ter uma visão incompleta ou imperfeita, como ele diz assim, né, do universo, por conta da situação em que a gente está. É por isso que o homem terá sempre um limite nas suas observações da matéria, força e movimento, não só pela deficiência da percepção sensorial, como também pela estrutura do olho, onde a sabedoria divina limitou as possibilidades humanas de análise, de modo a valorizar os esforços e iniciativas da criatura. Essa última frase ela tem 2 aspectos interessantes, que também os espíritos superiores disseram a Kardec, que o nosso corpo físico tem uma certa limitação que está relacionada com o nosso estado evolutivo atual, permitindo, então,
que a gente consiga trabalhar muito bem com a nossa realidade atual. E o segundo aspecto é que a sabedoria divina estabeleceu esse limite também como uma forma de nos estimular a buscar, então, um crescimento, então, a valorizar, como diz Emmanuel, os esforços e iniciativas que a gente faz para o crescimento. Da mesma forma que há alguns séculos atrás, a necessidade de se desenvolver microscópios para enxergar coisas além do nosso limite, no pequeno, ou telescópios para enxergar coisas muito distantes, hoje tem uma série de equipamentos, inclusive usados na medicina e tudo mais, que enxergam coisas além do nosso limite. E isso foi estimulado exatamente pela nossa limitação dos órgãos do sentido. Então, essa é uma questão interessante, mas mesmo com todos esses equipamentos, a gente ainda tem uma visão imperfeita do que é realmente o universo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade com um momento com Emmanuel.